Olá, querido, tudo bom? Vamos dar mais um passo. Lembra que a gente está falando dos 3 pilares do Evangelho? Justiça, domínio próprio e juízo vindouro. No vídeo anterior eu falei sobre justiça, sobre a substituição na cruz do Calvário. Amém? Vou falar um pouco mais sobre domínio próprio. Bom, vamos lá? Se você abrir sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22 em diante, 22 e o 23, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tem tradução que diz temperança, é a mesma coisa. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Ouça, isso é muito importante. Lê mais um aqui. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, e não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Se vivemos em Espírito, vamos andar em Espírito. Amém? Vanglória, inveja, tudo é fruto da carne, né? Se gloriar de obra que não fez, você não fez nada para ser salvo, lembra? Justiça, troca, substituição. Foi Cristo que te fez justo. Amém? Então vamos falar sobre o domínio próprio. Quando a gente aceita Jesus, a gente nasce de novo. Mas a gente nasce de novo no Espírito. Nossa velha criatura, nossa carne está aqui, nossa forma de pensar errada está tudo aqui ainda. Por isso que em Romanos 12 ele pede para renovar o entendimento. Uma outra hora eu faço um vídeo só para isso. Mas vamos resumindo. Então você renova o seu entendimento através da meditação nas escrituras, da oração, do louvor, da oração em línguas, que nós já falamos bastante. Tá bom? Então você tem que renovar o seu entendimento. Certo? Para que você possa provar qual seja boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Onde tudo isso se encaixa com o domínio próprio? Bom, você agora é uma nova criatura. Em Romanos deixa bem claro que o pecado não tem mais domínio sobre você. O pecado não tem mais domínio sobre você. Em 1 Pedro diz que nós temos que nos armar com este pensamento, que é aquele que está morto, morreu para o pecado, mas agora vive para Deus. Inclusive o texto diz que o tempo que nos resta na carne, vamos viver para Deus. Amém? Estou falando de forma bem simples o texto aqui, tá? Não vamos ficar procurando, tá bom? Então, onde entra o domínio próprio? À medida que eu estou orando, buscando a Deus, eu vou começar a perceber as minhas falhas, os meus pecados. Mas isso não é para me condenar. Imagine que você está com a roupa toda suja. E aí você está num lugar escuro, você não percebe a sujeira que está em você. Só que na medida que você vai indo para o lugar mais claro, você cada vez mais você vai percebendo a sujeira que está em você. Deus é luz. E quem anda com Deus anda na luz. Quando a gente estava no mundo, a gente estava em pecado, e todo sujo com o pecado. Bem, falando de forma figurada, nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, mas só para você entender isso, tá bom? Então, quando você vai para a luz, que você começa a andar com Deus, o que acontece? Você começa a perceber os defeitos. Mas ouça, os defeitos não apareceram porque você foi para Deus. Os defeitos estavam lá, e o fato de você ter ido para Deus fez com que você visse eles. De novo, para você entender isso. Os defeitos não apareceram porque você foi para Deus. Os defeitos já estavam lá. Eles já estavam lá, eles faziam parte da sua velha criatura. Eles estavam lá e alguns ainda estão. E você tem que combater contra eles, tá bom? Então, eles só se manifestaram. Então, o que acontece? Então, vou usar um exemplo que vamos supor que você fume. Você fume, beba, ou tem qualquer tipo de vício. E você vai parar de fazer isso. Você vai parar de se entregar à pornografia, ao pecado, prostituição, seja lá qual for. Qualquer pecado, escolhe aí, fica à vontade. Aí você decide não fazer mais aquilo. E você começa a entrar em Deus. E você começa a perceber o tanto que você
é bom em pecar. Você percebe que você é bom em pecar. Isso é uma verdade absoluta. Nós somos bons em pecar. Graças a Deus por Jesus Cristo que nos libertou de todo pecado. Amém? Então, você começa a ir para Deus. O Espírito Santo vem e fala, olha, não xingue. Vamos falar de xingar. Não xingue mais. E você gosta de xingar. Mas o Espírito Santo vem e traz um texto para você. Que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Eu usei essa coisa num vídeo anterior, então vou usar ela agora, tá bom? Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Então, você começa a se pegar, toda vez que você se xinga, você se sente a pior pessoa do mundo. Mas como você vai usar o domínio próprio nisso? Coisa 1, primeira coisa que você vai ter que fazer, continuar orando. Não cometa o erro de parar de orar porque você erra, tá bom? Não. Continue orando. E você começa a declarar aquilo que Deus te falou. Se Deus disse, não saia da sua boca nem uma palavra torpe, você vai começar a levantar as mãos para o céu e falar, Senhor, eu te agradeço, porque da minha boca não sai palavra torpe. O justo vive por fé. Você ainda de vez em quando escorrega, fala um palavrão, mas você vai confessando, declarando por fé que você já não tem mais esse problema, que você não tem mais isso. Vai chegar o tempo que você vai começar a ficar tão fortalecido que antes de xingar vai vir aquele pensamento de não xingue. O que você vai fazer? Quando você for tentado a xingar, você vai falar, não, da minha boca não vai sair nenhuma palavra torpe. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me libertou de todas as palavras torpes da minha boca. Você pode usar isso para todos os pecados. Quando o desejo vem, a palavra de Deus diz, juntamente com a tentação, vem o escape. O que é o escape? É a palavra de Deus. Então Satanás vai vir e fala, minta. Você vai falar, não vou mentir. A palavra de Deus fala para mim, não mentir, para a gente não mentir uns aos outros, porque nós nascemos de novo, nós somos filhos da verdade, nós falamos a verdade. Falar a verdade, cada um com o seu próximo. Eu não vou mentir. Mas se eu tenho muita dificuldade, você vai confessando que você vai falar a verdade. Entende? Isso vai começar a te fortalecer. E você vai fazer isso sempre. Que tanto você vai fazer sempre? Chega uma hora que você não vai ser mais ser tentado a fazer aquilo, porque você foi fortalecido e você está maior do que aquele pecado. Mas você tem que entender que o pecado não tem domínio sobre você. Agora você domina sobre o pecado. Você tem o poder sobre ele. Porque você é uma nova criatura, criado segundo Deus. Olha só, você foi criado segundo Deus em verdadeira justiça, retidão, procedentes da verdade. Procedentes da verdade. É a verdade que vai te dar essa condição de dominar o pecado. Por quê? Porque na verdade o pecado não tem mais domínio sobre você. Mas a sua carne está aí, a sua alma está aí. A sua carne ainda é a tua velha carne, que gosta de pecar, e a sua alma é a sua velha alma, que gosta de duvidar e pecar. Mas você vai renovar a sua alma e você vai apresentar o seu corpo. Então, domínio próprio é isso, de forma muito, muito, muito resumida. Quando você tem o desejo de pecar, você vai para as Escrituras, o ideal é você ter ela dentro de você, muita leitura bíblica, e aí você fala o texto. Não, foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Quando ele era tentado a fazer algo, Jesus sentiu fome, o diabo falou, dá um jeito você. Ele disse, não só de pão viverá homem. Não é do jeitinho humano que eu vou fazer isso, mas eu vou viver de acordo com a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Isso é Jesus na prática, e isso você vai fazer diariamente. Tá bom? Isso é domínio próprio. Da minha boca não sai palavra torpe. Eu não entrego o meu corpo mais ao pecado, meu corpo do pecado para o pecado, mas sim da justiça para a justiça. O pecado não tem mais domínio sobre mim. Eu não estou preso ao tabaco, à droga ou qualquer tipo de vício, porque o Senhor me libertou. O Senhor me fez livre, Gálatas 5:1. Para a liberdade, Cristo me libertou e eu não vou me colocar mais debaixo de jugo de servidão. Amém? Justiça, e agora nós acabamos de aprender, domínio próprio. Jesus criou a condição para você se posicionar na palavra dele. Justiça. E agora você se posiciona nela. Domínio próprio. E agora no próximo vídeo nós vamos falar só um pouquinho mais sobre juízo vindouro. Amém? Curta os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, compartilhe, envie isso para o máximo de pessoas que você puder, para receber essa palavra e começar a mudar a vida dessas pessoas também, porque Deus já está mudando a sua. Amém? Te vejo no próximo vídeo. Fique com Deus.